A pergunta desse dia é: o que você faz? O que fazer quando o seu mundo está acabando? Quando o seu planeta está acabando? O que fazer quando o seu mundo está acabando? Mas antes, deixe-me lembrar que a campanha da caixinha está em fase final. Melissa, gerente geral desse projeto aí, está lá atrás, depois do culto, para te entregar uma caixinha, para te dar os detalhes dela. Você vai levar a caixinha, enchê-la com coisas úteis para a criança. Úteis, mas por favor, criança só recebe coisa útil e vai dizer, bah, criança quer uma coisa também alegre, divertida, um brinquedo. Então coloca coisa útil, pensa na escola dele e pensa num brinquedo para essa criança também. Enche a caixinha e nós vamos encaminhar no devido tempo para o ministério, que vai levar para um país, não sei qual país que será esse ano, um país carente. E essas caixinhas são distribuídas debaixo de muita oração, muito cuidado, de evangelismo. Você vai fazer parte de uma obra especial. Então pega a sua caixinha. Agora a caixinha não chega lá sozinha. Ela precisa de uma contribuição para o correio, etc., para as despesas que tem. Tá bom? Participa disso com a gente. Criatividade, dinheiro, oração, coração, tudo cabe na caixinha que você vai participar. A outra coisa é a festa das crianças. Vai ser dia 19 de outubro. Equivocada a data. 9 de outubro? Dia 9 de novembro. Dia 9 de novembro. Tá lá no vídeo. Dia 9 de novembro, eu peguei essa foto, eu que fiz essa imagem, eu peguei no Face, mas não devia estar lá mais. Festa de criança, então, dia 9 de novembro. E a proposta é: sirva nesse ministério como voluntário. Não tem jeito com criança. Você pode fazer aqui a encenação, você pode participar. A Jennifer está convocando as pessoas para uma reunião hoje, depois do culto. A turma que já está envolvida com o teatro da festa de criança, você não está envolvido ainda, depois do culto, procura a Jennifer. Fica de pé, por favor. Ok? Ela está precisando de voluntários, no mínimo de gente para ficar aqui. Como é que chama esse tipo de personagem? Figurante, obrigado, figurante. Você não precisa de ser o Noé, não precisa de ser o leão, mas figurante na festa das crianças, tá bom? Doe dinheiro, ornamentação, doce, vai lá quando você for lá no supermercado, traga alguma coisa, entregue, doe até antes da festa. Muito bem. O que fazer do seu mundo, ou quando o seu mundo está acabando? Jonas capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Abre sua Bíblia, por favor. O que fazer quando o seu mundo está acabando? Seu planeta está acabando? Está acabando a água do seu planeta? A comida, seu planeta está com a camada de ozônio estourada já? O que fazer quando o seu mundo está acabando? Vamos ao texto sagrado? Jonas 1, 7 a 17. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa grande desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes havia dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós te suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem,
não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Ora, mais uma vez, Senhor, já entregamos o coração e pedimos, fala conosco, por teu amor, por tua bondade, em nome de Jesus. Querido, sexta-feira tivemos aqui em Montreal uma manifestação mundial a favor do planeta. Quem não passou por perto, ouviu falar, soube, viu na TV, exploraram como puderam, não é? As imagens. E eu passei lá 1 hora, mais ou menos. Foi interessante que as 1000 plaquinhas que nós vimos, né? Lembrando, pensando essas coisas a favor da saúde do planeta. Eu não vi placas em português, mas várias placas, possivelmente se tivesse ficado um pouco mais de tempo. Fiquei lá 1 hora mais ou menos e passou uma enxurrada de gente. Tanta gente, mas eu não vi nem metade da turma que estava lá. A turma estima 300.000 pessoas, os mais apaixonados. Os menos apaixonados falam em 150.000 pessoas, não menos que isso, porque as escolas que têm 120.000 alunos os liberaram para estarem nas ruas na sexta-feira. Pois bem, ele na pá de plano B. Um joguinho, ele na pá de planeta B. Não tem mesmo, né? Acabar, acabou. E aí não dá também para ir para outro planeta. E a turma estava lá lembrando disso. Interessante. O texto bíblico nos fala também de uma manifestação que não foi apenas uma parte da cidade, uma parte da rua, uma parte, mas todos os envolvidos foram para aquela manifestação a favor do planetinha deles que estava se acabando. Nós lemos o texto aí. A tripulação de um navio toda se envolveu, se manifestou, se mexeu para salvar aquele navio que era tudo que eles tinham naquele momento. Se aquele navio naufragasse, a vida deles literalmente se acabaria ali. Começaram a fazer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Se o seu mundo está acabando, se o seu navio está naufragando, se as coisas estão acontecendo assim, o que tem que ser feito, queridos? Nós temos que começar pelo menos uma manifestação. Não dá para fingir que nada está acontecendo. Está acontecendo? Não finja que está tudo bem. Grite, reclame, se queixe. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, depois de muitas manifestações, eles começaram a agir. Importa mais do que a manifestação. Eles jogaram fora tudo que não servia que estava no navio. Não serve, não preciso disso, não serve para nada, jogaram fora. Isso aqui talvez sirva algum dia, mas hoje não serve para nada, jogaram fora. Isso aqui é só peso, jogaram fora. Tudo que haviam comprado em Jafra, em Jope, de onde o navio saiu, e era um grande centro, e compraram muita coisa que não precisava. Eliminaram tudo aquilo, todo o peso exagerado, refizeram a comunhão, tinha gente brigado ali, começaram a conversar e resolver como é que vamos resolver isso, o que é que vamos fazer, qual o próximo passo a dar, fizeram as pazes, tiveram a paciência de ouvir o outro, a estratégia do outro, porque a minha até agora não deu certo, o navio continua naufragando. O que você pensa sobre isso? Aí é a hora de ouvir o outro, porque costuma, antes dessa hora, a gente não escutar o outro realmente, e oraram, rezaram, fizeram macumba, fizeram o que tinha que fazer. Toda a cultura religiosa que tinha naquele navio, que era um navio que tinha realmente muitas culturas, possivelmente, né? Pela importância do porto, pelo que a gente entende do tamanho da coisa ali. Então, toda a cultura religiosa foi ali mostrada. Oraram, inclusive, mas o navio continuava indo a pique. Ele ia naufragar. É uma coisa para a gente pensar. Mas eles não desistiram, queridos, e começaram
a conversar um pouco mais, quando começaram a buscar onde é que estava a razão daquela crise, por que estava indo a pico, por que estava acontecendo o que estava acontecendo, qual a causa daquela situação tão difícil que eles estavam enfrentando, o que podemos fazer? A crise tem essa vantagem, ela nos une. Olhando, pensando aqui na manifestação, tinha gente de toda cor, tamanho, de toda a espécie, tinha gente vestida de tudo que é jeito, todos ali marchando unidos, pelo menos na mesma intenção. Eu vi o capitalismo ser apontado como mentor do crime. Nas manifestações, as plaquinhas, muitas delas apontavam para o capitalismo, outras apontavam para os agrotóxicos, outras apontavam para o uso exagerado de combustíveis fósseis, outras plaquinhas, e aí plaquinha apontando para tudo que é lado, a carne que a gente come, a carne que a gente não come. Eu não sei se um desses itens todos juntos, não é essa a questão aqui, não vem ao caso, mas interessante lembrar como que estava se conversando ali, dizendo assim, vamos pensar qual a saída para essa crise, importa conversar. Isso é o que eu quero que você compreenda, para que você saia da crise que você está, para que saímos das crises que nós estamos, é o começo, nós precisamos conversar. Por que nós precisamos conversar? Primeiro, porque às vezes a crise é muito maior do que a gente imagina. Às vezes você fala, não, isso vai passar. Não vai passar. Não, isso daqui a pouco muda. Algumas coisas não vão mudar. Algumas coisas vão piorar se nós não pararmos e nos mexermos absurdamente, absolutamente, como a Bíblia chama de conversão, de mudança de rumo, de ir para o outro lado. Senão algumas coisas vão piorar se a gente não conversar e entender o que está acontecendo. A crise normalmente não diminui quando nós a ignoramos. E às vezes, do fundo do nosso coração, da nossa covardia, nossa dificuldade, nós ignoramos a crise, nós fingimos que ela não está lá. Do fundo dos nossos sentimentos não tratados, nós fazemos a mesma coisa. Nós encontramos Jonas. A história fala que ele estava no fundo do navio, deitado no porão do navio, dormindo, com toda aquela confusão. Se você não conhece a história, o texto sagrado começa dizendo assim, Jonas, filho de Amitai, ouviu a voz do Senhor que disse, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e diga para ela da ameaça que ela está passando agora, porque eu vou destruí-la por causa dos seus pecados. O texto fala que imediatamente Jonas se levantou, partiu em viagem em direção contrária ao destino que Deus lhe havia dado, chega no porto em Jope, compra uma passagem, paga a passagem, ele queria ir para Tarsis, um lugar muito distante do destino que Deus o havia enviado. E ali ele entra, a crise acontece, e ele estava lá escondido, não percebeu, não entendeu, e aí todo maluco lá em cima no convés do navio, e ele lá no porão do navio, e depois ele é lançado fora, ele fica 3 dias no ventre de um peixe, depois ele se conserta com Deus, e ele é lançado fora desse peixe, e ele volta para pegar caminho, 1 mês depois, 2 meses depois, não sei quando ele chegou lá, porque era muito distante, qualquer área marítima da cidade onde ele tinha que ir. Ele passa 1 dia pregando naquela cidade, uma cidade que você demoraria 3 dias para atravessá-la a pé. Ele passa 1 dia, ou seja, ele passa jato, só apontando, gritando as verbosidades daquela mensagem agressiva, dizendo vocês vão morrer todos, o castigo de Deus chegou, é chegado o tempo, numa rapidez de quem não tinha o menor amor por aquelas pessoas, só mesmo cumprindo a obrigação dele, e no fim da estrada, diz o texto que ele se assenta para ver a cidade sendo destruída. A cidade não foi destruída e ele fica mais azedo com Deus. Deus tem que ter com ele um DR muito de perto para que as coisas sigam, e termina o livro com uma pergunta que não tem resposta, porque cada um de nós tem que se colocar lá para responder. Resumindo, o livro volta para cá para você ver que às vezes a crise é maior do que nós imaginamos. Jonas está no fundo do navio. Jonas estava ali escondido, dormindo.
E quando tudo acontece lá em cima, ele pensou assim, olha, na realidade é só um vento, vai passar. O capitão é experiente, ele sabe o que fazer. E aí ele estava ali imaginando que a crise não era tão grande assim. Faltava ali discernimento. Queridos, o discernimento vai indo embora à medida que você vai distanciando de Deus. Mais próximo de Deus, o discernimento vem. Você percebe as coisas, você vai discernir, descobrir o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mas aquela distância, o texto fala que Jonas vai fugindo de Deus e vai descendo. Ele desce ao porão do navio e depois ele desce ao mar, ele desce ao ventre do peixe e vai distanciando de Deus. O discernimento vai afastando também. Quando está perto de Deus, você vai discernindo, você está ao lado dele, olhando para o que ele está olhando, e se você não entende, se você não enxerga, cutuca, pergunta a ele, que ele te responde. Discernimento tem a ver também com estar perto do Senhor. Jonas pensou, melhor continuar escondido. Aliás, esconder sentimento, querido, sempre foi um drama. Provérbios fala, dizendo assim, quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. Eu não falo o que eu sinto, eu escondo o que eu sinto e eu preciso então de disfarçar. Vai sair uma mentira. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos. O texto fala também que do fruto da sua boca o homem se beneficia. Então aquilo que eu escondo, aquilo que eu não deixo manifestar, pode ser um problema para a minha saúde física. Mas o mesmo texto me chama a sabedoria em relação a falar, dizendo... O insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Então, não está do seu jeito, chuta o balde. Vrap! Aí depois você fala, meu Deus, o que é que eu fiz? Por que eu fiz isso? Se manifeste, fale, mas não agrida ninguém. Não seja agressivo com ninguém. Não deixe que a insensatez seja a manifestação, mas a verdade e o sentimento que se manifeste, não a insensatez. Porque o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente, ele ignora o insulto. Porque, via de regra, tem um insensato falando demais, falando que não devia, falando que não precisava, falando na hora errada, falando alto demais, e você precisa com prudência ignorar até que o insensato caia em si e quem sabe a gente consiga reatar. Então essa é a palavra que nos fala que nós temos duas coisas importantes para conversar. A primeira, porque a crise pode ser maior do que imaginamos, mas a segunda é porque a crise pode ser muito menor do que imaginamos. Muitas vezes é assim também. A crise é infinitamente menor do que você imagina, do que você sente, do que o diabo fez parecer no seu coração, na sua mente. Isso precisa de ser pensado. Nós superdimensionamos algumas coisas no fundo das nossas emoções. É exatamente o que fazem. Hoje é dia 29 de setembro, até amanhã ainda estamos com a bandeira em relação à questão do suicídio. As pessoas que se matam, eles não conversam e a crise menor, ela toma uma dimensão terrível, terrível, terrível. E elas não conversam, as pequenas ondas viram tempestades. Mas na realidade, por outro lado, irmãos, nós ao lado dos que sofrem, não conversamos. E nós deixamos, nem percebemos que as pequenas ondas estão agigantando diante deles e eles vão naufragar debaixo do nosso nariz. Que tenhamos discernimento em nome de Jesus. Alguns amigos nossos no Brasil visitaram semana passada uma jovem médica e essa menina tentou tirar a sua vida há uns dias atrás e ela não conseguiu. Agora, depois de formada, tendo a receitinha nas mãos e a caneta, ela foi lá e adquiriu um tanto de medicamento e ela injetou em si mesma. E a proposta, a dose que ela se autoprescreveu era para terminar tudo ali. Mas a moça não morreu. Ela virou um vegetal. Nada se mexe nos seus olhos e o cérebro que fica ali. Então, queridos, pensa. O que parecia terrível, agora realmente é terrível.
O que parecia um gigante enorme, agora é um gigante enorme para ela, para a família, para todos em volta dela, que vão estar cuidando dela pelas próximas décadas. Porque fez toda esse processo, essa reação, mas aquela moça vai continuar viva ainda por muito tempo. Mas para ser justo na minha exposição, eu preciso voltar para Provérbios e lembrar para vocês uma coisa. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios cura. Às vezes você está parado no tempo por causa de uma palavra, irmão. Uma palavra que você ouviu do pastor, do pai, da mãe, do marido, da esposa, te parou no tempo. Tudo bem, foi um gigante, foi uma onda, foi um negócio. Mas para e pensa agora. 10 anos depois, 2 anos depois, 10 dias depois, uma semana depois, foi uma palavra. Há palavras que ferem como espada. Mas hoje você pode também receber uma palavra de cura em nome de Jesus. Ser transformado, ser curado, ser liberto. Sair dessa tempestade para a glória do Senhor, em nome de Jesus. O ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas. Tira o S, põe o R, põe o S. Das armadilhas da morte. Está enfrentando uma armadilha desse tipo? Vá buscar na fonte da vida, na palavra de Deus, no coração de homem e de uma mulher perto de você, que tem o Espírito de Deus. O ensino dos sábios é fonte da vida, diz Provérbios, e afasta o homem e a mulher das armadilhas da morte. Duas coisas. Você precisa de conversar, porque às vezes o problema é maior do que você pensa, às vezes o problema é muito menor do que aquilo que você pensa. Muito bem, nessa conversa dentro do navio, os marinheiros começam a conversar, o capitão vem, todos os passageiros entram na conversa, todos eles dão o seu motivo, cada um faz o seu culto, cada um chama o seu Deus, nada muda. E Jonas agora foi chamado para aquela história. Ele descobriu que o verdadeiro motivo do planeta, o pequeno planeta deles está se acabando, o barco está naufragando, né? Em outras palavras, é porque Jonas estava fugindo de Deus. Quem está em fuga aí? Quem está fugindo de Deus? Talvez tenha um barco naufragando exatamente por causa disso. Fala disso, deixa isso claro para que todo mundo saiba o que está acontecendo. Jonas estava fugindo do seu Deus, ele não queria conversar sobre isso. Eu preciso continuar fugindo. Eu não quero essa confrontação, porque eu não quero. E ele tinha lá os motivos dele, irmãos, mas aí no meio da conversa ele fala, olha, eu sou o hebreu, o adorador do Deus que fez os céus e a terra e o mar. E eles ficaram apavorados, porque eles viram a manifestação de Deus. E agora eles sabem por que está acontecendo, o que está acontecendo. E perguntaram para ele, o que foi que você fez? Eles sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas já havia lhe dito que estava fugindo do Senhor. O que eu posso aprender, compartilhar com você nesse momento com esse texto? Primeiro, queridos, é que ninguém pode fugir do Deus vivo. Ele é Deus. E depois, nós temos que aprender que nossos atos trazem consigo consequências. Nossos atos trazem consigo consequências. E Jonas está ali exatamente experimentando isso e declarando, olha, que vocês estão vivendo, a culpa é minha. Eu quero tirar duas lições que aquelas pessoas aprenderam quando o mundo deles estava acabando. Duas lições especiais. Bom, primeiro, o Senhor de toda a terra usa a fuga de Jonas, né? Antes de falar das duas lições que eles aprenderam, o Deus de toda a terra usa a fuga de Jonas para mostrar para aquelas pessoas que toda a terra está fugindo de Deus. Não apenas Jonas estava fugindo de Deus. Eles acabaram descobrindo que eles também estavam fugindo de Deus. Eles nem conheciam a Deus. Eles estavam em rota de colisão. Aquele navio, aquele planetinha deles e o nosso está em rota de colisão contra Deus. Deus mostra exatamente isso. E aí, com aquela conversa, eles aprenderam duas coisas básicas que a gente pode tirar proveito disso. O primeiro, óbvio, eles não precisavam de tudo que carregavam. Meu querido, eu quero que você pense se você precisa de tudo que você carrega na sua vida. Tudo que você compra.
tanto casaco que tem no seu armário, não podia nunca mais ter verão nesse lugar. Para você usar todos. Por favor, vá que um dia esse negócio se alinha, né? Tanto sapato que tem naquela casa, você não podia parar nunca mais. Você tinha que andar o resto da vida para gastar metade daqueles sapatos que tem lá na sua casa. Querido, eles começaram a jogar as coisas no mar. Começaram a jogar fora. Começaram a jogar fora. E sabe o que aconteceu? Ninguém morreu. Porque jogaram fora as tralhas que carregavam consigo. Se a gente pode aprender alguma coisa de todo esse movimento aí, que seja você de claro que você tiver, problema seu, mas uma coisa que tem que aprender é que tem muita tralha que a gente precisava de jogar fora. E para jogar fora, cuidar com essa expressão, para ser politicamente correto, né? Faça, por favor, uma boa reciclagem do que você joga fora, senão complica ainda mais. Essa sociedade capitalista, realmente, irmãos, temos que entender isso. Nós consumimos demais, nós comemos demais. E eu ouvi essa semana uma coisa que me chocou. E essa coisa que me chocou fala que solitária, aquele verme nojento, grandão, que vai crescendo, crescendo e crescendo infinitamente, é o responsável pela diabetes. Ela se aloja no pâncreas e ela começa a ser alimentada pelo doce que você come todo dia, toda hora. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Ela vai. Daqui a pouco, ela é que faz o seu pâncreas parar de funcionar. E aí você tem que consumir remédio, para depois voltar a comer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E esse negócio realmente não tem fim. E consumimos comida, consumimos esporte, consumimos pornografia, consumimos rede social, consumimos likes e vai por aí consumindo. E esse negócio, irmãos, esse negócio é muito sério. A manifestação que eu estou lembrando aqui é apenas uma ilustração para que essa mensagem pudesse chegar aí para você, mas não podemos deixar de refletir uma coisa especial. Por exemplo, nosso copo de isopor, nosso material de isopor, que há uns meses atrás foi motivo aqui de uma mensagem, né? Ou foi ilustração para uma mensagem. Será que nós não podíamos já ter deixado de usar aquilo que não se recicla e que realmente é um problema se você para pensar? Nossos aparelhos eletrônicos. Você vai trocar porque você quer trocar. E o outro aparelho, ele é 8 milésimos de segundo mais rápido do que o anterior. Por que você não conserta o outro? Você vai trocar. Você vai gastar mais dinheiro. Vai jogar aquele lixo em algum lugar. E esse negócio é muito... Nós temos que parar e pensar nas nossas atitudes. Temos que pensar um pouco mais nas nossas atitudes. Isso faz todo sentido, porque isso vai aumentando o lixo dentro da gente até um ponto que você fala assim, não tem jeito, não tem jeito. As pessoas que se matam, elas vão acumulando lixo, até a sensação de que não tem jeito. Bom, precisamos continuar a tomar banho. Brasileiros, em Montreal, continue tomando banho, por favor. Mas com a consciência de que nós estamos usando também um dom da natureza. E às vezes irresponsavelmente. Ontem lá em Chambly, numa conversa lá, saiu um negócio interessante. Tem uma lei lá em Chambly que na segunda-feira não pode lavar, não pode molhar o jardim. E a irmã estava lá fazendo o serviço dela, segunda-feira de folga, molhando o jardim, e a polícia bateu na porta. Minha senhora, não pode molhar jardim na segunda-feira. Não pode. Por quê? Porque não pode, é lei em Chambly, mas eu não sabia. Bom, mas não pode. Não foi multada, mas foi advertida. Realmente nós precisamos de ter consciência com o uso que fazemos do meio ambiente. Isso eles aprenderam ali. Mas a segunda coisa que importa mesmo, queridos, é a mais importante. Eles precisavam reconciliar-se com Deus. Essas duas coisas eles aprenderam ali. E nós vemos o mundo que nós vivemos muito impactado com a justiça social. E Romanos fala muito disso. Só que nunca Paulo fala da injustiça sem falar da nossa situação diante de Deus. Se nós resolvêssemos mudar toda a história e termos um mundo super justo, se conseguíssemos isso, queridos, não ia mudar nada, porque no nosso coração
irreconciliado, distante de Deus, nós iríamos voltar para a roda e nós iríamos destruir o mundo de novo, sem a segunda parte que aquele povo entendeu. Eles precisavam reconciliar-se com Deus, e eles o fizeram. Deus teve misericórdia deles. O mar se aquietou. É lindo a maneira como o texto coloca. Eles oraram ao Senhor. Eles tiveram uma atitude em relação a Jonas tremendamente cristã, tremendamente sensata. Mas depois que lançaram Jonas fora do navio, o mar se aquietou. E aí, queridos, ao verem isso, eles adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios. E fazendo-lhe votos. Eles temeram ao Senhor. Meu desejo é que a nossa geração, mais que se envolver com a primeira parte da salvação do planeta, se envolva com a segunda, porque o trem não anda sem as duas partes do trilho, não é? Mas então eu quero terminar mostrando para nós algumas lições. Se eles aprenderam que tinham que reciclar realmente e a vida seguia mais leve, mas que tinham que reconciliar com Deus, eu e você precisamos de pensar que nós não podemos nos colocar como juízes uns dos outros. Olhe para o texto e eu vejo aqueles homens chegando para Jonas, dizendo: visto que o mar está cada vez mais agitado, me fala, meu amigo, o que temos que fazer com você para que o mar se acalme? Eles não julgaram, não condenaram, não criticaram. Eles conversaram: Jonas, qual é a solução? O que vamos fazer? Me ajuda, fala para a gente. E quando Jonas disse: olha, não tem jeito, me joguem fora, eles falaram: não, por favor, tudo menos isso. Imagina se a gente joga fora e esse Deus que já mostrou o seu poder, se ele não se agradar dessa atitude, vai piorar o nosso jogo, Jonas? Fala assim: não, a gente está perdendo já de 1-0. E aí eles foram orar ao Senhor e acabaram fazendo. Não criticaram, não foram juízes de Jonas, porque Deus é o juiz. Deus é o juiz. Não precisa julgar o seu irmão. Deus vai julgá-lo. E ele é Deus. Ele é Deus. Segunda coisa, reconheça. Eu devo reconhecer que eu não sei de nada, principalmente sobre Deus. Jonas era o profeta. Tinha lá a história. De repente, ele descobre que ele não sabia nada de Deus. Ele achava que podia fugir de Deus. Não pode. Depois ele achava que Deus era esse sujeito que a chuvinha vai passar. Não passou. Depois ele achava que esse Deus nunca vai me perdoar. Perdoou. Ele orou do vento do peixe, Deus perdoou. Depois ele achava esse Deus que não me perdoou, ou que manteve a sua ira lá no capítulo 1, vai acabar com os ninivitas. Deus perdoou os ninivitas. E Jonas já não sabia o que fazer. Que Deus é esse? Querido, você não sabe nada de Deus, nem eu. Vamos conhecê-lo mais. Vamos dar chance para ele a cada dia na nossa vida, porque foi o que Jonas viveu. Terceira coisa, a ira de Deus não anula a sua misericórdia, assim como a sua graça não anula a sua justiça. Sim, porque é verdade. A misericórdia de Deus não anula a sua ira, e a sua justiça não anula a sua graça. Isso confundiu Jonas demais da conta. Se Deus foi as últimas consequências comigo, até me jogar fora do navio lá atrás, ele vai acabar com os ninivitas. Ele senta de base na teologia dele. Teologicamente estava corretíssimo. E Deus vem e se revela a ele um pouco mais, um pouco mais. Isso é muito importante. Então, querido, presta atenção. Última coisa, penúltima coisa, ou quarta coisa, precisamos temer o Senhor. Aqueles homens, aquelas mulheres, aquela tripulação, aquela comunidade daquele planeta chamado navio ali, naquele mar agitado, eles temeram o Senhor. E a Bíblia fala que temer o Senhor é o princípio do conhecimento, é o princípio da sabedoria, e eles, então, temem ao Senhor. Agora, escuta uma coisa. Temer ao Senhor é parte do processo. Nínive teve tão grande temor do Senhor pela palavra na boca de Jonas, que eles se arrependeram, fecharam as contas, pararam com o pecado, e o texto fala que por 100 anos eles subsistiram. Mas 100 anos depois, você encontra um outro profeta decretando o fim daquela
daquela turma. No ano 612, veio lá o governo e o exército babilônio e entrou em Nínive e destruiu tudo, porque na realidade eles temeram o Senhor, mas eles não continuaram em relacionamento, conhecimento, crescimento com Deus. Eles não tiveram como o Senhor, eles pararam ali, eles tiveram medo da coisa, eles temeram o Senhor, e isso não interessa, porque não resolve o seu problema. Jesus perguntou: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque o temor te leva a ganhar muito. O temor te leva a ser um cidadão mais sóbrio, mais atencioso. Você não vai gastar à toa, você vai entrar naquele esquema, né, de organizar melhor o seu planeta, mas sem se converter ao Senhor. Você vai fazer a metade só da lição de casa. Repense a sua postura em relação à obediência. Esse livro é uma grande apologia a esse lugar da obediência e da desobediência. Nós somos adultos, e como adulto, essa palavra não consta, e adultos, então, no mundo civilizado, obediência e desobediência, isso não consta. Passa no sinal vermelho para você ver. Eu sou adulto, então obediência e desobediência não consta, ok? Deixe de fazer sua declaração de renda nesse país, principalmente. Pule, quebre regras aqui. Você vai ver se obediência e desobediência não conta. Se ser adulto. Querido, quanto mais em relação a Deus. São palavras que vão nos acompanhar para sempre. A obediência tem as suas consequências. E essa questão da obediência, essa apologia à obediência, Deus te quer abençoando pessoas. Nós somos ILPN. Ele te fez luz para as nações. Deus se alegra em você como gente ordinária, envolvido num projeto extraordinário, guiado pela luz do Espírito Santo, pela luz que tirou Jesus da morte, que te leva a acender, brilhar e iluminar. Uma frase que está no nosso site, que a gente precisa de lembrar dela todo o tempo. Tudo isso é obediência. Outra coisa é que nós precisamos de lembrar. O navio estava em risco por causa de Jonas. A cidade de Montreal está em risco por sua causa ou vai ser abençoada? Você está em família, sua família vai ser abençoada ou corre risco? O navio corria risco por causa de Jonas. E por último, eu e você pertencemos a Deus. Para onde fugirei do Espírito de Deus? Eu pertenço a Deus. Ele vem atrás. O moço ministrou o que ele vai atrás de cada ovelha. Ele é pastor de cada ovelha. Ele não abre mão de nenhuma ovelha. Não abre mão de você. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, se faço num abismo meu sepulcro, lá eu te encontro também. Você pertence a Deus. Ele vai usar tudo a seu favor, até a sua desobediência. Ele vai usar ao seu favor. Aguenta a disciplina se você vive em desobediência, mas saiba que ele não abre mão de você. E se você, do fundo do inferno, do grande peixe, que são as circunstâncias que te engoliram, se desse lugar você orar, ele te ouve. Ele te ouve. Ele te ouve. Eu quero te convidar para a gente orar agora.